Olá, ouvintes do Mesa de Debate. Estou aqui novamente de volta, né? É a terceira live que nós, né, estamos fazendo aqui hoje, né? E ainda tem mais umas 20 horas. Então, ou seja, para vocês perceberem como que o dia de hoje está bastante, né, corrido, né? Bastante cheio aí para nós, né? Que bom que esteja. E agora, às 18 horas, vamos conversar com um tema que o Mesa de Debates pouco, né, discute, né, mas que vai estar envolvido aí com política, com a nossa pegada, né, como fala o André, que é a questão do futebol e a questão de torcidas, né? E hoje o debate aqui vai ser de tricolor, né, do interior, né, e para tricolor aqui, paulista, né? Vamos conversar aqui com a torcida antifascista do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que é também tricolor, vermelho, preto e branco, igual São Paulo, o time que eu torço. Aí. E vamos aí bater um papo aí sobre a torcida antifascista, né? Esse fenômeno que ocorre aí nas torcidas de praticamente quase todos os times aí do Brasil. Então, sem muita demora, Rafael, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, falar um pouquinho de mim. Bom, eu me chamo Rafael, né? Eu, como o Guilherme falou aí, sou integrante da torcida Resistência Caipira, né? Que é a torcida antifascista do Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de São Paulo, né? E, bom, acho que é mais ou menos isso para falar, né? Assim, em termos pessoais, eu sou um trabalhador, sou professor de sociologia, né? E estou com a torcida aí desde o início, né? Um pouco mais ativo há um tempo atrás na organização, hoje em dia um pouco menos presente na organização, mesmo porque a organização ela se reciclou, né? Ela é dinâmica, né? Ela precisa se renovar, né? E tem ali pessoas entrando, pessoas estão sempre em atividade. Hoje eu sou ali um apreciador da torcida e procuro estar presente nos jogos sempre, né? E, obviamente, em demais ações que exijam aí a presença como um torcedor, né? E como também um agente, né? Um indivíduo político nessa sociedade, né? Bom, eu acredito que é isso. Em termos pessoais, assim, é isso, né? Sou um torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto e participo da Resistência Caipira Botafogo Antifascista aqui em Ribeirão. Muito legal. E para a gente começar aqui o nosso papo aqui, Rafael, eu perguntar aqui para você como que começou a torcida, né? Como foi o início aí da torcida da Resistência Caipira, quais foram as dificuldades. Falar sobre o começo, né? Como é que se começa a falar do começo, né? Eu já esperava essa pergunta, né? Mas é porque falar do começo, eu pelo menos assim estava esperando, estava pensando assim, né? No que eu poderia falar para você quando se viesse essa pergunta, né? Porque existe um começo mais imediato, né? Porque eu quero dizer com um contexto imediato, né? Com um acontecimento mais concreto, né? Teve a formação de uma torcida num determinado momento, né, num encontro de pessoas de esquerda no centro de Ribeirão, né, num bar, né, após um jogo. E ali se decidiu pela formação de uma torcida com essa característica, né, de ser antifascista, de ser uma presença no estádio que acredito eu que naquela reunião eu não estava presente nesse primeiro momento, né? Acredito eu que todos ali, imbuídos de um sentimento de revolta, né, de indignação diante do que estava acontecendo, não só no Brasil como um todo, né, que era aquele contexto de antipetismo, de lavajatismo, né,
enfim, de uma ascensão de um determinado grupo que muitos chamam aí de neofascistas, até mesmo de fascistas, né? Elementos reacionários que tiveram uma ascensão, que procuraram fazer, então, portanto, esse movimento em torno de uma radicalização, vamos dizer assim, né? Mas isso aconteceu também no interior do Botafogo. E a história do Botafogo ali naquele momento, ela se cruza com esse acontecimento em âmbito nacional e internacional. Foi um momento, por exemplo, que nos pegou muito de surpresa quando a gente entrou dentro do estádio para um jogo, né? E havia uma faixa gigantesca, enorme, né, que pegava todo um local que a gente chamava de churrasqueira, né? Não existe mais esse local no estádio, porque foi um local que foi arenizado, né? Foi elitizado, né? Também como parte desse processo, houve uma elitização ali do Botafogo, uma venda, enfim. E aí foi estendida uma faixa enorme que pegava toda a área da churrasqueira, escrito "Somos Todos Sérgio Moro", né? Além do que, houve também um episódio em que colocaram aquele boneco, né? Se eu não me engano, chamavam de pichuleco, não sei bem como é que chamavam aquele boneco lá, na porta do estádio no dia do jogo também. Então, o Botafogo ele foi instrumentalizado nesse momento por setores da torcida que não tem nada a ver com o Botafogo, né? Por agentes ali que estavam ali dentro do espaço aí do futebol que não tem nada a ver com a história do Botafogo, que tem sim uma história popular, um início popular, um time fundado por trabalhadores da indústria de bebidas aqui de Ribeirão Preto, de um bairro popular, né? A maior parte dos torcedores que estão no estádio acompanham o Botafogo dentro e fora de casa, são trabalhadores sofridos, entendeu? É muita gente realmente pobre que está ali, né, que está ali por amor mesmo, né, e por ter essa tradição popular. Então a gente percebeu naquele momento essa revolta, né, toda essa indignação não foi sentida só por aquele grupo que estava naquele bar naquele dia, né? Aliás, a torcida ela se espraiou de uma forma muito rápida, porque esse sentimento foi coletivo, né? Eu mesmo, né, falando um pouquinho mais de mim aí, não gosto muito, mas eu já estava entrando em contato, não, entrei em contato com um amigo meu que tem uma estamparia, né, ele é artesão, e ele faz algumas camisas vinculadas à temática e à propaganda da esquerda, né, ele é um anarquista, inclusive, e pedi para ele, já tinha, ó, Silca para mim aí, faz para mim uma camisa do Botafogo antifascista, cria em cima disso. Então você percebe que era um sentimento que foi geral, assim, né? Ele se espraiou, e a torcida cresceu de uma forma muito rápida, porque mal aconteceu esse evento no bar, foi criado um grupo de WhatsApp, hoje em dia é muito comum isso, né? Vamos dizer assim, essa primeira organização nos grupos de WhatsApp, formação de grupos, e a hora que a gente percebeu ali, tinha mais de 100 pessoas no grupo, né? Então, a formação da torcida, ela teve realmente esse episódio particular no bar, foi extremamente importante, porque a partir dali aconteceu a instituição, né? Foi onde começaram a convidar pessoas, deram um nome para a torcida ali naquele momento. Só que houve um começo também muito coletivo, né? Todas as pessoas estavam buscando, muitas pessoas, todas não, né? Mas muitos ali que se identificavam com essa história popular do Botafogo, que entende que o futebol ele é um fenômeno cultural e, sobretudo, um fenômeno popular, entende? Que infelizmente está virando mercadoria nesse processo, né? Tá virando não, né? Já vem de um tempo. A própria história do Botafogo se confunde muito com essa questão. E aí a torcida aconteceu. Nós já estamos aí com anos, né, de torcida, estamos indo aí para o 5º ano de torcida, né, firme e forte. Eu peço a licença, né, de falar que nós somos uma torcida que tem uma forte presença no debate político de Ribeirão Preto, né, entre os outros agentes, entre as outras organizações políticas de esquerda em Ribeirão. A gente tem uma presença muito saudável, de contribuir muito, né, e contribuem conosco também. Recentemente a gente fez uma campanha aí. Cara, você me interrompe se eu estiver falando muito, viu, mano? Que hora que eu pego no embalo aqui, sou professor, então eu falo demais, entende? Eu tenho essa questão. Eu não sei se é real essa questão de professor falar muito, mas eu falo, né? Então, assim, naquele momento, estava falando, né? Enfim, a torcida, a gente fez recentemente uma campanha, estava falando uma campanha, né, de arrecadação de recursos para os Yanomamis, né? E foi uma campanha, está sendo uma campanha de sucesso, inclusive. Estamos arrecadando bastante recurso, conscientizando muitas pessoas do que acontece com as populações indígenas no geral, né?
questão da demarcação, a questão da questão indígena, propriamente dita, né? Então, a gente faz esse debate e todas as organizações de esquerda contribuem muito conosco, né? E isso está sendo muito bom, assim, ver tudo isso acontecer, né? O futebol respira, né? Porque o futebol, ele é essa questão popular, e sendo popular, sendo um elemento da cultura, né? Ele envolve, obviamente, ele está entrelaçado com as questões políticas, ele sofre as contradições e dá resposta a essas contradições que acontecem na nossa sociedade. Legal. E você falou dessa questão, né? E é uma coisa que eu percebo no futebol já faz algum tempo, né? Que parece que a polarização da nossa sociedade, né? Foi para dentro do campo, né? Eu vejo que a extrema direita, ela, né, durante esses 4 anos, ela tentou apostar muito nesse estádio de futebol, né? Tanto é que o Bolsonaro já apareceu no estádio do Palmeiras, já apareceu no estádio, né, do Flamengo, do Maracanã, já vestiu a camisa de quase todos os times, menos do São Paulo, ainda bem, né? É, e não sei se já vestiu do Botafogo, já, acho que não, né? Então, ótimo, bom pra gente. É, e eu queria saber aí de você, né? O futebol hoje é um meio de disputa política? Boa pergunta, cara. Mas não é de hoje, o Guilherme. O futebol, ele desde que ele se transforma num elemento da cultura nacional, né? E tem muitos estudiosos que falam disso, mas eu não quero nem falar desses caras. Tenho amigos, inclusive, que estudam isso. Desse eu falo porque é meu amigo, tal, né? Que é o Breno Carlos da Silva, que estuda o futebol como um elemento da cultura, né? Como uma arena de disputa, sim, né? Ele é um espaço da sociedade onde muitas coisas são vinculadas, são veiculadas, informações, né? Você vê, por exemplo, o debate que o futebol coloca em torno do racismo, né? Por mais que existam aí, obviamente, várias perspectivas do racismo no interior do futebol, existem umas perspectivas combativas, né? Abertamente antirracistas e que tem um poder de capilarização na sociedade muito grande por estar ligado a uma coisa que é do povo, uma coisa que é popular, uma coisa que o povo pensa, o povo acompanha, né? Então não é algo desprendido da vida, não é um mero entretenimento, ele é tão complexo que, além de tudo, ele é também entretenimento. E não é à toa, né, que muitos, inclusive, os aparelhos ideológicos de sociedade, né, aqueles que fazem parte dos aparelhos ideológicos da sociedade, aqueles que atuam em termos de opressão da sociedade, procuram desde sempre se aliar ao futebol. Só que a gente tem que lembrar sempre que o futebol não é desses caras. Né? O futebol não é do Médici, por exemplo. O futebol não é de uma galera, né, que desde a época da ditadura procurou instrumentalizar por meio de pessoas, por exemplo, como Pelé, né, procuraram fazer carreira política, procuraram levantar interesses privatistas no futebol e na política por meio desses elementos oriundos do povo, né? E sim, é por isso que nós estamos presentes, né? Porque historicamente, né, eu diria historicamente, no Brasil, né? E não só no Brasil, no mundo inteiro, as torcidas antifascistas, elas não são uma novidade, não é do presente. Obviamente que o presente demandou, né, a concretude do nosso presente demandou esse surgimento cada vez maior, porque o futebol teve uma nova investida do capital no futebol nos últimos anos. Então, a população deu uma resposta a isso, mas essa resposta ela não é uma resposta agora, atual, isso é muito presente. Né? Eu, por exemplo, lembro que a luta antirracista no futebol também não é de agora. Né? O que fez, por exemplo, a democracia corintiana, né, os próprios times de futebol, quando começaram a introduzir, né, a debater e colocar negros para jogar nos times que historicamente eram identificados com uma direita, né, com um futebol ligado a uma elite. Né? Então, desde sempre houve esse espaço de disputa entre algo que é popular, que sempre foi dos populares, mas que também tem ali um espaço das elites e que a todo momento tem essa tensão. O futebol não é diferente. O futebol ele é a expressão também da luta de classes. Entendeu? A luta de classes também acontece na área do futebol, na área do esporte. Né?
nesse setor. E a gente está aí, a gente sabe o nosso lado, a gente sabe que o que a gente enfrenta, a gente sente, sobretudo, o que a gente enfrenta nos estádios, na sociedade, né? E a gente está aqui pelo. Então, o nosso próprio nome fala, né? Uma resistência, mas a gente também não está aqui para ser resistência para sempre, não. A gente quer ir para cima, a gente está disputando, a gente tem sofrido, inclusive, consequências físicas, né? Violências, não só verbais, como sempre houve, violências pela internet e tudo mais, mas violências físicas, e estamos resistentes. Né? Como aconteceu recentemente, não sei se vocês acompanharam aí, uma violência por parte das forças policiais aí, e que, ao que está sendo debatido, ao que vem sendo falado aí na sociedade ribeirão-pretana, aí pode ser que tenha, né, uma questão política por trás ali da forma como foi abordada a questão pela força pública, né? Enfim, é uma área de debate, né? É uma área de conflito, e nós estamos aí do lado, digo novamente, da classe trabalhadora, das minorias, da liberdade, entende? Do popular, esse é o nosso lado nessa arena de disputa histórica de disputas. Certo. E, Rafael, como que é a relação aí da resistência caipira, né, com o restante aí da torcida do Botafogo de Ribeirão Preto? É a situação da esquerda como um todo, né? Na história do Brasil também. É a situação de viver a todo momento. Vou tentar dar um relato impressionista para você aqui, né? O que você quer dizer com isso, né? Tentar te falar assim como é que é no dia a dia no campo mesmo, né? A gente recebe muito mais abraços e incentivos do que xingamentos. Acredito, atribuo eu por dois fatores. Por saber que dentro do futebol e dentro das torcidas organizadas tem muita gente que é progressista, que é revolucionário, que luta por uma transformação popular das coisas, né? Ou por uma permanência daquilo que é popular e genuíno, né, da população, em termos de direito, conquistas e tudo mais. Então a gente recebe muitos elogios, muitos abraços, pedidos de camiseta, você tá entendendo? Cara, nossa, eu quero ter uma camiseta dessa, tal, né? Uma coisa, inclusive, que dentro da torcida gera um esforço, um trabalho, porque, assim, é gente que quer ter nossa camiseta e a gente se sente muito orgulhoso disso, entende? Que nossa camiseta se transforme realmente numa coisa pública mesmo, né? Das pessoas mesmo que vão estar. Obviamente que a gente encontra algumas resistências, né? Mas essas pessoas geralmente não falam para a gente abertamente, não. Eu atribuo por um outro fator, né? Que a gente receber mais elogios e mais abraços, né? Mais reconhecimento. Quem não reconhece, ou geralmente não liga mesmo, tá ali para, sabe, assistir o seu futebol, curtir o Botafogo, torcer para o seu time, ir para casa, dormir, porque no dia seguinte tem que trabalhar e tem que dar atenção para a vida, você tá entendendo? Ou então é uma galera que é abertamente reacionária, fascistoide, entendeu? E que não fala nada por gente porque é covarde, entendeu? Simplesmente por isso. São covardes. É típico de uma extrema-direita, de uma galera aí que, né, opta pela ignorância. Né? E aí é por isso que talvez tenham se expressado, eu não estou afirmando nada porque eu não tenho certeza, né? Aliás, eu não estava no episódio da agressão policial no estádio, né? Diga-se de passagem, agrediu de forma completamente arbitrária, né? Se é que tem agressão que não seja arbitrária, né? Mas com cacetadas na cabeça, uma inclusive que causou a abertura, né? Abriu a cabeça do nosso companheiro Zé Augusto aqui atrás, na nuca, né? Teve que dar ponto, sangrou pro cacete, um galo enorme na parte da frente, né? Que levou uma cacetada de frente, de costas, uma de costas e uma de frente, né? Então, assim, eu não tenho certeza, não posso afirmar que foi por razões políticas, mas o que eu posso afirmar é o que aconteceu na história, o que é histórico de tudo isso. Né? A gente é uma torcida que já existe há 5 anos, é uma torcida que nunca teve problema com a polícia nos estádios, nunca tivemos, muito pelo contrário, sempre rolou ali uma situação de relativa cordialidade mesmo. Por quê? Porque a gente precisava falar com os policiais para entrar com faixas no estádio. E os policiais sempre foram muito receptivos, inclusive, muito atenciosos, para falar a verdade se a verdade seja dita, né?
E a gente várias vezes conseguiu entrar com as faixas mesmo ali, né, numa situação muitas vezes de não ter um CNPJ ou cumprir todas as regras burocráticas que distanciam a torcida dos estádios, inclusive, né? Tem uma série de burocracias que precisa ser cumprida, precisa levar uma faixa para o estádio, por exemplo. Né? Isso é uma medida antipopular. Né? Você exigir CNPJ, a formação de uma série de formalidades para você conseguir levar uma faixa para o estádio. Né? Mas a polícia sempre teve o bom senso, inclusive, a flexibilidade de deixar a gente entrar. Então, por que aconteceu isso nesse momento? Né? Será que tem relação com o que aconteceu alguns dias antes, quando a resistência caipira foi parte fundamental do desmantelamento do acampamento dos bolsonaros ali em frente ao quartel, né, que aconteceu isso? Eu não sei se vocês acompanharam isso, né, saiu aí em vários meios de comunicação, mas a gente teve ali participação ativa e direta no desmantelamento do acampamento lá, daquela patifaria que acontecia ali na frente do quartel, né? E, no entanto, aquilo foi feito sem agressão a ninguém, né? Ninguém foi agredido. Obviamente que teve uma atuação enérgica, né? Mas a atuação enérgica foi no sentido de desmantelar o acampamento. Né? Em nenhum momento foi feito ali algum tipo de agressão, seja a policial, seja as pessoas, a não ser, obviamente, ali um bate-boca, né? Que sempre ocorre, né? Mas agressão não foi realizada nenhuma, né? Mas estão falando, fala-se muito, né? Que há uma possibilidade, né? É óbvio que eu não sou investigador, eu não sou uma pessoa, né, que posso afirmar nada nesse momento, mas há um falatório, obviamente, diante da proximidade dos acontecimentos, né? E, obviamente, diante da ciência de que houve nos últimos anos uma instrumentalização não só do futebol por parte de determinados grupos do capital, que representam o capital, mas da própria polícia. Da própria polícia. A polícia também foi instrumentalizada, né, por esses segmentos mais reacionários, né, que deram essa guinada neofascista aí dos últimos tempos. Né, e isso contagiou muita gente no interior da polícia. No entanto, a gente não confunde as coisas. Eu falava agora há pouco, Guilherme, que a gente teve sempre uma boa relação com os policiais, e é verdade, porque a gente reconhece que muitos dos policiais que estão ali na porta dos estádios são trabalhadores também. Entende isso? E eles estão no interior de uma estrutura, de uma corporação que não é democrática. É uma estrutura militarizada, altamente hierarquizada e que faz uma seleção e uma divisão e uma segregação dos seus trabalhadores ali dentro. Né? Há estamentos dentro da polícia militar. E, inclusive, isso começa no próprio vestibular, né? Ali que se divide ali a classe trabalhadora da possibilidade de ascensão no interior da polícia militar. Né? Então, quando a gente conversa com o pessoal, com os policiais ali na porta do estádio, rola uma empatia muito grande. Obviamente que, né, a empatia que eu digo, eu não quero ser mal compreendido aí por alguns babacas da esquerda, mas é porque a gente entende que ali, né, existe um trabalhador daquele lado, né, que está no interior de uma estrutura que o oprime também. E muitas vezes ele está dentro dessa ideologia, certo? Ele é cooptado por essa ideologia e reproduz ali, né, por uma própria questão de sobrevivência, as contradições, né, e a violência que muitas vezes ele é jogado, ele é impelido. Então, a gente não tem nada contra o policial, muito pelo contrário. Entendeu? A gente reconhece o policial militar como um trabalhador. O que a gente quer, o debate que a gente faz, isso não nos estádios, que a gente nunca fez esse debate nos estádios, esse é um debate que eu estou colocando agora aqui para você, certo? O que a gente pensa, inclusive, é uma polícia democrática, uma polícia popular, entende isso? Uma polícia que esteja próxima da população, que entenda a população e que não reproduza os preconceitos, né? E o ódio de classe que a burguesia tem para com a classe trabalhadora. A verdade é essa. Entende? Não sei se eu me alonguei muito, Gui. Você pode me interromper a hora que você quiser, cara. Valeu? Não, tá tranquilo. Pode falar que aqui o espaço é seu. Ô, Rafael, falar um negócio do futebol, né? Que ultimamente tem me incomodado muito, né? Porque além de ser São Paulino, né? Como eu moro em São José, tem
todo aquele dos campos, tem todo aquele negócio de segundo time, de simpatizar com o time da cidade, né? E vira e mexe eu vou nos jogos aí do Martins Pereira, né? De São José dos Campos. E o São José virou SAF, né? E ao contrário que muitos dizem aí, né, da SAF, que a SAF melhora o time e tudo mais, eu não vou falar o termo como que o time tá pro YouTube não me censurar, mas assim, tá um negócio horroroso. O São José, o São José aí na terceira divisão não conseguiu uma vitória ainda, tá na zona de rebaixamento. O risco de cair para Pezinha é grande. Eu queria saber de você qual que é a opinião aí sua sobre a tal chamada SAF. A SAF, né, adianta, né, para os times ou é conversa furada como está acontecendo aí com o São José? Cara, é aquilo que, né, da mesma linha do pensamento do que a gente estava desenvolvendo aqui, dialogando aqui, né, mano? Se o futebol fosse tão inofensivo, entende? Se o futebol fosse tão inofensivo, não teria tanto chupim, você tá ligado? Burguês interessado no futebol, cara. A verdade é essa, né? O futebol, ele é uma força, cara, social. Ele tem um potencial enorme, irmão. E esses caras estão de olho nisso, velho. Esses caras estão de olho na capacidade de movimentar a gente que o futebol tem, cara. Né? Capacidade de lidar com as pessoas, de fazer as pessoas ali, cara, né, estarem presentes, coletivizadas. Né? E é por isso que a tendência dessas SAFs é justamente quebrar essa coletividade do futebol, mano. A elitização dos estádios, a arenização do que a gente chamava de campo de futebol, né? Agora chama de arena. Na minha época, pô, vamos pro campo, né, mano? Vamos pra arena, né? Essa arenização, inclusive, essa arenização que, na verdade, é uma arenização feita por essa galera, por esses caras que eu chamei de chupim, por esses parasitas aí, entende isso? Porque se fosse uma decisão da classe trabalhadora, pelo menos, ó, tem que mudar o estádio, fazer uma coisa tal, ótimo. Se fosse coletivamente pensado, né? Se fosse aí naquela tendência da que a gente tinha, que dava certo. O Botafogo é o maior exemplo que depois que entrou a SA, né? Que é um modelo aí que o Botafogo desenvolveu também, e é a mesma coisa, é vender o time, entendeu? O Botafogo só piorou. A verdade é essa, conseguiu voltar. O Botafogo estava numa situação relativamente boa de estar na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiram fazer o que o Botafogo, conseguiram fazer com o Botafogo que o Botafogo não conhecia há décadas, que é rebaixamento. Entende? Então, assim, o futebol, cara, ele é um lugar que está sendo atacado pelo capital fortemente, cara. E a ideia é quebrar a coletividade que o futebol representa, essa força que o futebol tem. A ideia é transformar torcedores e não pessoas que estão ali por paixão, por tradição, por história, por interesse, por vontade, e transformar essa galera em consumidor, cara. Transformar essa galera em consumidor passivo. Entende? A SAF está ligada a isso. Está mais do que claro que os interesses desses caras não é o futebol. Esses caras são. Esses caras, do mesma forma que o Marx falava que a burguesia não tem nação, esses caras não têm time, não, mano. Esses caras não têm time, esses caras não têm interesse no time. Né? Essa ideia de que a SAF melhora a salvação do futebol, cara, é uma ideia velha já. Né? É aquela ideia, a ideologia neoliberal, é aquela ideia de que as coisas só funcionam se só forem empresas. Né? A Americanas está aí para dar um exemplo legal. Só para falar dos caras que são os maiores burgueses desse país. Entendeu? Né? E dou inúmeros outros exemplos. Né? Inúmeros outros exemplos. A galera acha que para funcionar tem que tirar povo, tem que acabar a democracia, colocar dono, ter hierarquia, você tá ligado? Porque é um elemento da ideologia neoliberal. Tudo que é empresa automaticamente é considerado melhor. E a gente tem que combater isso. Falar, não, não é verdade. Olha os exemplos aqui. E outra coisa, olha como é que a gente consegue fazer a coisa boa, sendo democrático, sendo coletivo, tendo torcedor, ouvindo o torcedor, trazendo o torcedor para dentro do estádio, não afastando esse torcedor dentro do estádio, não colocando o torcedor nos piores lugares do estádio. Entende? O que a gente está alertando, inclusive, é que o futebol está acabando, cara. O futebol vai acabar se não tiver justamente a gente não fizer essa resistência, não fizer essa força,
para reverter esse processo de elitização, de transformação de torcedor em consumidor, entende? E quem mais sofre com isso, Gui, é justamente esses times menores, cara. Esses times que tinham muita força no passado, inclusive, né? O São José, o Botafogo, né? Times que, cara, porra, o Botafogo, inclusive, tem na sua história, um dos grandes nomes da história do Botafogo é o Antoninho, né? Um grande artilheiro da história do Botafogo, um jogadorzaço. Um jogador que a gente adquiriu do Palmeiras. A gente ia comprar o jogador do Palmeiras. Entendeu? A gente comprava. A gente está interessado nesse moleque que tá brilhando aí no Palmeiras. A gente comprava na década de 60, o Botafogo tirava o jogador do Palmeiras. Entende? Então, nos times do interior, isso que acontece hoje com o seu São Paulo também, cara, né? O São Paulo não virou uma SAF ainda, mas não é de hoje que se vê ali que gente que administra o São Paulo de forma muito privatista, né? Entende? Isso vem, inclusive, atrapalhando os times maiores. O futebol brasileiro já não é mais aquele futebol, cara. Você tá ligado? Penso eu, isso é uma opinião pessoal. Pode ter gente que discorde de mim. Mas o futebol brasileiro, ele, cara, eu falo em termos de campeonatos e tudo mais, pô, lembro que era o Campeonato Paulista, tá ligado? O Campeonato Brasileiro, hoje em dia, a gente escuta aí jogadores lá na Europa tirando sarro do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. Porque o que acontece no futebol brasileiro aqui agora é uma extensão do que acontece na história desse país. A gente é plantation, agroexportação ainda, cara. Só que em vez de ser açúcar, a gente está exportando jogador, cara. Mercadoria, transformou essa galera, inclusive, em mercadoria. Deixou de ser trabalhadores de clubes e tudo mais, gente que estava ali com torcida e tal, para se transformar numa mercadoria que cada vez mais coloca a gente no mercado europeu e tira a gente aqui da nossa realidade, dos nossos estádios de futebol. Entende? Para virar o quê? Marca? Para virar o quê? Local de lavagem de dinheiro? Certo? Por que tanta financeira investindo em futebol? Isso é uma coisa que eu pergunto como um trabalhador que lê. Eu não sei mesmo. Não é uma pergunta retórica, não. Mas me assusta muito a quantidade de financeiros, a quantidade de banco investindo em futebol, cara. Sabe? E eu não vejo melhora, cara. Eu não vejo futebol brasileiro bombando, mano. Tá ligado? A realidade é foda. Né? Então, são esses ataques. É o que eu falo. É mais uma arena, é mais um lugar onde a luta de classe se faz presente, bicho. Menos isso. Certo, falar de um tema aqui, né, que é discutido, né, muito, né, por muita gente, um oportunista interesseira, mas eu acho que é importante fazer essa discussão, né, de forma correta e certa, que é a questão aí das brigas de torcidas organizadas, né, e muitas das vezes, né, as torcidas acabam, né, se preocupando uma mais com as outras do que torcendo aí pro próprio time, né? Vide como era uns anos atrás a Independente, né, que eu vejo que teve alguma mudança, né, mas eu tinha vezes que eu ia ver jogo que os caras estavam mais preocupados em dar porrada na galinhada, na porcada, do que torcer pro próprio time. Eu queria saber um pouco de você sobre isso, né? Porque eu acho que as torcidas deveriam ter uma certa união, né? Mesmo torcidas rivais, né? De ter uma frente para poder combater toda essa questão que a gente está discutindo. E eu acho que isso atrapalha essa união, essa frente aí de torcedores, seja torcida organizada comum, torcedores antifascistas. Eu queria conversar com você sobre isso. Cara, eu concordo com você, bicho, sabe? Ao mesmo tempo que eu reconheço que a rivalidade, ela é algo tradicional, ela é tradição, mas é claro que quando a gente percebe isso que você falou, que é uma despreocupação com ao incentivo ao time, né? A estar ali 90 minutos pulando, gritando o nome do time, para realmente pensar em briga, né, em formas de enfrentamento aí
Eu entendo muito, cara, essa é uma leitura que eu tenho, né, que ali é trabalhador batendo em trabalhador, cara. Eu sou muito chato nessa questão do trabalhador, bicho. Você sabe que você tá vendo que eu sou até meio repetitivo, né? Mas é isso, eu enxergo assim, cara, que a rivalidade, quando ela supera a questão do futebol, você não quer conversar com o cara, você não conversa, você não quer sentar na mesa de bar com o cara da outra torcida, você não senta, você tá ligado? Você acha que, porra, você não tem que ter amizade com o cara que torce para um time que é rival, no caso de Ribeirão aqui, o comercial, cara, não vai. Mas até aí, cara, pegar um pedaço de pau e ir até a sede dos caras e entrar na sede dos caras com um pedaço de pau, dar uma paulada na cabeça na cabeça do outro, como aconteceu aqui em Ribeirão, bicho. Entendeu? Eu acho isso, cara, infelizmente, assim, a derrota do futebol. Assim, isso não ajuda em nada. A gente está numa luta aqui, cara, de resistência para a manutenção de um futebol popular e os caras, de repente, me dão uma dessa. É, gente que supostamente é uma torcida organizada. Que organização é essa, mano? É isso que eu pergunto, entende? Agora, eu entendo muito que a questão da associação entre as torcidas, né, a questão da cordialidade entre determinadas torcidas, né, a aliança que muitas vezes tem entre torcidas que recebem outras torcidas, que dão proteção e tudo mais, eu acho isso muito legal. Quando envolve solidariedade, quando envolve comunhão, eu acho muito bacana. Né? Nós temos uma outra organizada aqui em Ribeirão Preto, que nos últimos anos, na verdade, é uma torcida antiga Bagacete, só nos últimos anos foi fazer aliança com alguém. Né? Então, um pouco atrasada nesses termos aí, enfim, né? Mas é uma torcida que ultimamente tem muitas alianças, né? E eu acho interessante, né? Você ter ali uma. Porque muitas vezes se viaja muito longe, você precisa de um apoio no lugar onde você está, principalmente quando você é trabalhador. Você não vai ficar num hotel. Se você precisar de alguma coisa, você não vai ter gente ali te levando ali num lugar ali, numa recepção, com gente ali, com alguém na porta assim, pois não, posso ajudar. Não, você precisa ter alguém lá, né? Então, eu acho muito interessante. Agora, muitas vezes isso vira, inclusive, aliança para, né, para fazer esse tipo de briga aí, para criar esse tipo de confusão. Felizmente, cara, é o que eu percebo, inclusive, que eu falava da direita agora há pouco, né? Muito se fala e pouco se faz. Felizmente, inclusive, né? É muito verborragia, não, porque vai ter ali, a gente vai ter o, né? Como é que fala? Esqueci o nome agora, vai ter pista, vai dar pista, não sei o quê, vai dar pista lá, vai ter não sei o que a pista, vai encontrar, as torcidas vão se encontrar. Fala-se muito, a gente vê se falando isso muito lá no campo do estádio, mas nunca acontece. Né? E ainda bem, ainda bem. Inclusive, só colocar uma coisa aqui, né? Não sei se como que é aí em Ribeirão, né? Mas acho que deve ser, né? Não foge muita regra, que é a questão aí de jogos aí de torcida única, que é triste ver isso aqui no estado de São Paulo, né? E, por exemplo, eu já tive a oportunidade de ver São Paulo e Palmeiras, né, no Morumbi com a torcida do São Paulo, torcida do Palmeiras, muito legal, né, toda a situação. E esse negócio de torcida única também atrapalha, não sei o que você acha sobre isso. De pleno acordo, né? Mas assim, é também importante relatar que muitas vezes a justificativa dada pelos meios de comunicação, por aqueles agentes que querem transformar o futebol numa mercadoria, né, um artigo de consumo de gente passiva, acaba muito utilizando, né, esse viés de criminalização das torcidas, né, para justificar esse tipo de atitude antipopular, entende? E não é bem assim, né? É, as torcidas fizeram, quando era a torcida unida, assim, o show era muito importante, era muito bonito, né? Havia muito mais beleza nas coisas, a frequência da beleza, né? Do envolvimento envolvendo as duas torcidas, como você bem falou, era muito maior do que o envolvimento, do que acontecimentos como esses aí de brigas, enfim, enfrentamentos, né? O que a proibição de torcida de torcidas juntas, eu vejo, inclusive, como uma atitude muito autoritária, né, por parte das agências de organização do futebol,
sabe? Eu acho que poderia haver aí outras formas de repente, coibir a violência, com processo de conscientização, certo? Com processo de educação, com processo de debate com as torcidas, entre torcidas. Se houvesse um esforço nesse sentido, né? E justamente todo mundo para pensar no quanto se perde, quanto se ganha, né? Com uma torcida única, né? Eu acho que a gente conseguiria reverter essa situação facilmente. Agora, se opta por medidas autoritárias e extremas já no primeiro momento, né? Então, acaba com a torcida única, não faz assim, sempre decisões assim muito antipopulares, né? Então, realmente, mas o que eu só atento, só o cuidado que eu quero deixar aqui é que muitas vezes se culpa a torcida, se culpa os populares, culpam as torcidas organizadas por medidas autoritárias, justifica-se medidas autoritárias como essa, culpando torcidas autoritárias. É óbvio que problemas tem, entende? Mas será que uma medida como essa realmente é uma medida que ajuda o futebol, certo? Ou é uma medida que tenta criar uma paz artificial, né, para que se venda mais, para que se abra espaço para a marca, né, para marcas, para empresas que estão ali, né, para os bancos que estão patrocinando o suposto espetáculo aí, né, que não seja manchado pelas contradições da sociedade onde se faz esse investimento. Os caras querem fazer investimento e está um pouco se fudendo para a sociedade. Né? Faz investimento, não, quero investir, quero não sei o quê, mas não está afim de olhar para a sociedade que está se investindo, né? Então é mais fácil tomar medida impopular, tirar o torcedor do estádio, apartar a gente do estádio, né? Para criar essa paz artificial, é uma paz artificial. Enfrentar o problema mesmo, né? E contribuir para o espetáculo, né? Um pouco se faz, tá? Só isso que eu queria pontuar. Per- Perfeito, Rafael. E, Rafael, saindo um pouco aí da discussão do futebol, indo um pouco aí na discussão política, né? Você uma pergunta mais ampla e genérica, eu gostaria que você respondesse. Como que você está vendo hoje aí a conjuntura política nacional aí do Brasil e também do mundo? Porra, irmão, pergunta complexa, né? Poxa, quem sou eu para falar algo nesse sentido, né, cara? Eu vou procurar ser simples, porque acredito eu que se eu fosse tentar fazer alguma coisa de complexo aqui, eu ia me embananar inteiro e não ficaria legal, não conseguiria me expressar nada. Então, eu vou tentar fazer algo aqui didático, como eu estou tentando ser, embora esteja falando muito, tá? Coisa de. Enfim, né? Olha, eu apreciei, eu falo por mim, tá? Não estou falando pela torcida nesse sentido, né? Essa pergunta foi endereçada para mim, obviamente dentro da torcida pode ter visões diferentes da minha. Mas, assim, obviamente que eu enxergo como algo melhor, certo? Eu entendo sua pergunta como se você estivesse falando do cenário político e aí estamos falando de uma política institucional, talvez, né? Então, assim, eu obviamente que enxergo como uma melhora a chegada do Lula ao poder, né? A eleição do Lula, né? A subida dele lá ao executivo. Né? E a gente percebe, obviamente, que existem diferenças nítidas, sobretudo com o que foi no governo nos últimos 4 anos. Né? Mas, se for falar para vocês assim que eu espero alguma coisa dessa política institucional, eu nunca esperei. E acredito que pouca gente na esquerda espere. Mesmo gente que está dentro dos partidos políticos, mesmo gente que está dentro do PT, por exemplo, e é militante, assíduo e tudo mais, sabe das limitações da política institucional dentro de uma realidade onde as regras são regras de uma democracia liberal, de uma democracia burguesa. Né? A gente percebe claramente que quanto mais você se chafurda na política institucional, mais anéis se vão. Né? Você fica ali torcendo para que se preserve alguns dedos. Estou usando um ditado popular, né? Vão-se os anéis na política institucional, né? E a gente torce para que fique todos os dedos aí, entende? Mas
Eu enxerguei, eu vi, eu fiz uma viagem longa e fiquei um pouco fora das redes sociais, mas quando tive acesso à internet, nessa viagem que eu fiz, eu vi alguns discursos do Lula, cara, e eu gostei muito da pegada que ele está tendo, no sentido que ele está falando, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um assunto que eu estava vendo. Ele falou, ó, precisa fazer essa reforma tributária aí, a gente precisa realmente cobrar dos mais ricos, dentro das limitações, então, portanto, dessa democracia liberal, né, que aceita, o que aceita um reformismo mesmo, entende? Mas ele falou, olha, não dá para fazer isso no microfone aqui, não dá para fazer em cima do palco. O Congresso, ele tem justamente as limitações, inclusive porque é um Congresso altamente reacionário, conservador pra caralho. Isso não vai dar para ser feito aqui, nesse microfone que eu estou fazendo. A gente sabe que é necessário isso. Então, o que ele chamou naquele momento? O que ele começou a pedir naquele momento? Mobilização popular. Ele está chamando a galera para a rua. Ele está querendo justamente que a galera fique mobilizada durante 4 anos, atuante, fazendo uma pressão popular. E é isso que se espera de um presidente da República, sabe? Mesmo dentro das limitações institucionais que a gente tem, que ele seja não só um cara pragmático, que tenta se adequar às regras colocadas pelo contexto do jogo, mas que seja ali também um farol, alguém que realmente fale com as classes populares e que realmente consiga angariar forças, né? Que são justamente forças que rompem as limitações dessas instituições que são naturalmente, né, ou projetadas para serem limitadas. Entende isso? Então eu gostei disso. É uma coisa que, por exemplo, não havia nos governos anteriores dele. Que ele era muito. O Lula sempre foi, né, por força do momento, obviamente, uma pessoa de muita conciliação, certo? E dentro dessas questões ele sempre fez isso muito bem, né? Essa bem que eu falo assim, né? Em termos de um ideal tipo de conciliador, ele foi o conciliador, né? Só que na política atual ele não está buscando essa conciliação, né? Ele busca conciliação, mas ao mesmo tempo ele está chamando a sociedade. Eu gostei muito desse tipo de posicionamento dele. Agora, cabe justamente a essa base que entenda isso, ó, a eleição acabou, aquela nossa mobilização toda que a gente teve nos últimos tempos aí, ela precisa continuar, entende? Por quê? Porque não vai avançar, nada vai avançar sem a política que não é institucional, que é a política viva, que é a política dos movimentos sociais, que é a política da rua, entendeu? Que é a política que tem gente de fato ali, que não tá porque alguém pagou, que não tá porque é oba-oba, que tá ali por suas vidas, que tá ali porque enxerga realmente que daquilo depende a continuidade, sobrevivência e uma vida decente. Entende? Né? Então, assim, tô gostando, cara. Embora reconheça todas as limitações que a gente sabe que são. Entende? Mas no momento em que eu vejo que ele realmente está tentando mobilizar a população, eu aceito o convite. Eu tô falando, ele está falando comigo, entendeu? Ele está falando com a gente. O que a gente vai fazer? Temos que fazer, temos que continuar fazendo, entendeu? Então, realmente, né, vamos lá. Esse que eu enxergo, em termos de política institucional e de política não institucional, de política que eu chamei aqui de política viva, política de pessoa mesmo. E, Rafael, né, como eu falei aqui no começo da nossa live aqui, né, existem várias torcidas, né, organizadas antifascistas, né, não diria organizadas, mas várias torcidas antifascistas. Qual que é a relação aí de vocês com outras torcidas antifascistas que existem no estado de São Paulo e também no Brasil inteiro? Gui, a melhor possível, cara. É impressionante como há contato entre essas torcidas, cara. Há contato, há ação conjunta, entende? E com todas, né? Com todas elas, né? Cara, é o melhor que você possa imaginar. São pessoas. Por que a gente percebe isso? E desculpa ser repetitivo nesse caso, cara, que rola solidariedade mesmo ali, tá ligado?
ligado? Que rola mesmo ali a questão de entender que nós somos parte de uma mesma classe, que nós temos ali, estamos desenvolvendo, então, portanto, essa consciência social, essa consciência de classe. Então, portanto, cara, a gente contribui um com os outros. A gente entende que a gente está no mesmo lado da história, entende? E, cara, até hoje foi, assim, maravilhoso, mano. E isso não em termos só de Brasil, viu, cara? América do Sul aqui, para não falar América Latina, porque ainda não é toda a América Latina. Mas a gente tem contato e contato constante e ações, sobretudo em ações em redes sociais, né? Conjunto, que é o que dá para fazer, né? Por devido às distâncias, né? A rede social até ajuda nesse sentido, nessa conexão. E a gente faz campanhas, né, em âmbito continental, cara. A América do Sul está unida, as torcidas antifascistas da América do Sul estão unidas, cara. Então, acho que nesse sentido, assim, tá maravilhoso, cara. Não tenho nem o que falar. É muito respeito, muita solidariedade mesmo, e contribuição e força no propósito. E, vamos lá. E o Rafael, pelo menos a torcida antifascista do São Paulo, né, que eu tive a oportunidade de entrevistar, né, aproveitar aqui e mandar um abraço aí pro Denis e aí pra Fátima, né, que participaram aí da entrevista. Tem gente, né, ligada a partidos, né, ou seja, PT, PCdoB, PCB, UP, PSTU, PSOL e toda essa sopa de letrinha que a gente conhece. É, Tem alguma organização aí por trás aí da torcida Resistência Caipira do Botafogo? Não, cara, não tem nenhuma organização por trás. Nós, dentro da torcida, temos, inclusive no interior da própria organização, pessoas de partidos de esquerda diversos. Não vou falar para você que é o reino da calmaria nesse sentido, se é que você me entende, certo? Mas até hoje, isso não foi motivo de grandes discussões, de grandes conflitos. Por quê? Porque a gente entende que a gente não está numa organização partidária, certo? Que a gente tem uma coisa em comum, que é o amor pelo Botafogo, né? E também pelo próprio contexto que exigiu nos últimos tempos é, uma maior unidade, e isso foi entendido, obviamente, que de formas diferentes, né? Por todos, pelo menos dentro da torcida nossa, Resistência Caipira, por todos. O que a gente percebe não, o que eu percebo, eu estou falando em termos de Rafael, eu peço desculpas por estar expondo assim a torcida dentro do meu ponto de vista. O que eu percebo é que é uma coisa que acontece na própria sociedade como um todo, e é aquilo que eu sempre tento salientar. A nossa torcida, ela é um elemento no interior de uma sociedade, então ela reflete, né, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro, muito essa sociedade. Se a gente tem nessa sociedade de hoje um partido dos trabalhadores como um partido mais organizado, e quero dizer, deixar bem claro que eu tenho partido e não é o PT, certo? Mas se a gente tem na sociedade o Partido dos Trabalhadores como um partido de maior base social, certo? Se a gente tem o Partido dos Trabalhadores com maior capacidade de chegada tanto na base quanto nas estruturas institucionais, tá entendendo? Isso, obviamente, essa força não tem como chamar de diferente, obviamente que vai se refletir no interior da torcida. Então eu percebo, e eu falo particularmente, não falo em nome da torcida de novo nesse caso, beleza? Aliás, quero salientar que eu não falei em nome da torcida em nenhum momento, tá? Só eu compro a bronca aí de possíveis processos, tô brincando, né? Mas eu não eu compro a bronca, eu não falei em nome da torcida em nenhum momento. Mas eu percebo assim que o fato de ter mais gente vinculada ao PT no interior da torcida, né, é um reflexo do que é o PT na sociedade brasileira. E eu mesmo não sendo do PT, reconheço que é o maior partido da América Latina. Não tem comparação. Se não for um dos maiores partidos do mundo. Entende? Por mais críticas que se faz, por tudo que esse partido passou nos últimos tempos, manter uma base social, manter uma capilaridade com pessoas, tudo bem que a imagem do Lula é maior do que o PT, certo? Mas se tem um partido
estruturado, com gente que faz porque quer contribuir e não porque está vislumbrando ali um ganho pessoal. Eu não vejo, eu vejo um outro partido que eu vejo muito isso e que cresce, que vem crescendo, obviamente, de forma, dentro das limitações de forma modesta, é o PSOL, por exemplo. Eu vejo a mesma coisa, uma militância ativa, uma militância que está ali, cara, por questão de classe mesmo. Uma questão de classe. Né? Estão ali por uma questão de classe. Né? Então isso se reflete no interior da torcida, não tem como. Eu volto a dizer, é o reino da calmaria nesses aspectos? Não é. Não é. Há muito debate, há muita discussão, né? Mas isso é tudo feito sempre com muito respeito. A gente teve, se é possível falar um pouco de sorte, a gente tem uma sorte muito grande de ter encontrado pessoas muito boas. A verdade é essa. Tem muita gente boa nessa torcida aí, na nossa torcida. É muita gente que, cara, tem uma personalidade democrática mesmo. A verdade é essa, sabe? Gente que tem realmente, não personalidade, fica estranho falar personalidade democrática, né? Mas que tem isso como valor, como princípio, que cultua isso constantemente. A gente se respeita muito, cara. Obviamente tem que ter arranca-rabos de vez em quando, mas a gente nunca teve uma questão que, cara, que não foi superada pelo diálogo, pela nossa própria forma de proceder, pela nossa própria realidade. É isso, bicho, é isso. E Rafael, vamos passar aqui para um momento de torcedor, né? Como que você avalia aí a atuação do Botafogo de Ribeirão Preto aí no Campeonato Paulista, né? E o que esperar do Botafogo, né, nesse ano aí de 2023? Cara, o Botafogo nunca foi fácil, bicho. O Botafogo é realmente assim, é emoção até o último minuto, cara. E tá ouvindo? Tô, pode continuar. Ah, tá. Vou continuar falando. Então, o Botafogo, cara, assim, a gente já viveu assim emoções assim que são indescritíveis, cara. De ser aquele sofrimento o campeonato inteiro e aconteceu o gol do acesso não, o gol que leva para os pênaltis, ia levar para os pênaltis ainda, no último minuto com o estado cheio assim, cara. É uma emoção que não cabe no peito, irmão. Né? Então é aquela coisa de você viver ali a amargura da coisa, o sofrimento, sofrer na carne mesmo. Opa! Estamos, pelo visto aqui, estamos com um problema, né? Na live, de repente o Rafael caiu aqui na última pergunta do nosso canal, né? Aqui pronto, ele já voltou, né? Até ia pegar o telefone para ver o que estava acontecendo. Então, Rafael, pode continuar aí a falar. Deve ser aqui em casa, cara, na internet que deve estar oscilando. Mas então, tava falando, né? No Campeonato Paulista atual, né? O Botafogo ele estava bem, cara. Nas primeiras rodadas ele estava bem, chegou a liderar o grupo dele, né? Com 8 pontos. Tinha uma das melhores campanhas aí do Campeonato Paulista até então. Só que nos 2 últimos jogos aí foram 2 derrotas e uma derrota em casa inexplicável, né? É um tipo de coisa que acontece no Botafogo, velho. É impressionante. Né? Mas, pô, não podia ter acontecido. Eu julgo, inclusive, 2 momentos desse Campeonato Paulista que, se tivesse sido feito diferente, dava para fazer, certo? A gente estaria numa situação já, cara, de praticamente quase classificado, que é um empate para o Mirassol dentro de casa. Cara, não aguento mais ter o Mirassol como pedra do passado, do sapato, cara. Não dá mais, tá ligado? O Mirassol é um time de uma cidade, com todo respeito à galera lá, os torcedores lá, mas o Mirassol não pode ter o mesmo tamanho que o Botafogo, cara. O Mirassol não pode, não tem como, é inconcebível o Mirassol, da cidade de Mirassol, entendeu? Ser a pedra do sapato dos últimos tempos do Botafogo. Me desculpa aí os mirassolenses aí e tal, mas é verdade, cara. Tá ligado? Não tem comparação. Cara.
E foi um empate dentro de casa com o Mirassol. E o outro é uma derrota para o Ituano, que é outro fator, cara. A gente não pode se acostumar com isso. Né? Uma derrota para o Ituano, que foi a última derrota. E isso levou a gente a uma urgência, né? Que é ganhar da Ferroviária no próximo jogo lá em Araraquara. Né? Então, assim, é ganhar ou ganhar, é vencer ou vencer. Esse time tem que demonstrar brilho nesse momento, porque é plenamente possível. É plenamente possível. Né? O time do Botafogo, ele não é um time ruim, não. Eu falo aqui como se eu estivesse falando para os torcedores, para os jogadores agora. Eu imagino que, pô, de repente, se eles assistirem isso, né, eles precisam ter um incentivo. Então, na verdade, nós estamos falando uma coisa agora para o público, né, tal. Vai que eles assistem, né? Então, assim, cara, os caras são jogadores, são ali, são 11 em campo. É uma galera que, porra, tem toda a condição profissionais, é gente que tem sangue nas veias, você tá entendendo? Então é gente que tem que entrar em campo, cara, mas assim, cara, é disputar cada centímetro de grama daquele estádio, entendeu? Não tem bola, segunda bola dos caras, é tudo bola nossa, é dar calor a todo momento no time dos caras, é não baixar guarda em nenhum momento, tá entendendo? É deixar tudo em campo, entregar tudo em campo. Isso vai ter que acontecer agora no próximo jogo, se a gente quiser sonhar com uma série de coisas, não é só classificação. E estar na Copa do Brasil no na próxima edição, entendeu? Uma série de coisas. Então, eu acredito que os jogadores e o técnico, Paulo Bar, que é uma pessoa experiente, uma pessoa que viveu futebol, eu gosto dele, eles sabem disso, certo? Se a diretoria e os chupins do Botafogo não atrapalharem, certo? O time vai ganhar, tenho certeza disso. Nós vamos ganhar, nós vamos conseguir. É isso. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Rafael. Gostei aí demais aí da conversa e passo a bola aqui de novo para ele para fazer as considerações finais. Ô Gui, porra, a gente da torcida agradece imensamente o seu convite, tá? Foi um prazerzaço falar aqui para vocês, para o seu público, beleza? E parabéns, sobretudo. Queria falar para te parabenizar pela iniciativa. A gente carece muitas vezes no lugar em que a gente está na sociedade, né? De acessos mesmo, né? Dentro da comunicação. E felizmente pessoas como você estão fazendo diferente, estão no mesmo lado que a gente aí e estão dando possibilidade da gente falar para mais pessoas conhecerem a gente, né? É fundamental, viu, cara? Parabéns mesmo e obrigado. Se tem alguém que para agradecer aqui hoje, somos nós da Resistência Caipira Botafogo Antifascista. E o que você precisar, viu, meu irmão? Nós estamos aqui em Ribeirão, pronto para atender, para socorrer aí, para estar junto aí na companheiragem, na camaradagem aí. Valeu? Muito obrigado. Obrigado a todos os seus ouvintes aí, tá? Valeu mesmo, tamo junto. É isso aí, né? Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Rafael, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Lembrar aqui sempre aí de se inscrever no Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta live e outras entrevistas também, matérias, programas. Curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, além, né, do ajudar aí no nosso Pix 385 007 028 00 CPF. E a Resistência Caipira tem uma iniciativa legal, né? Aí eu passo aí a bola aí pro Rafael de novo, que é a ajuda aí aos Yanomamis, né? E eu queria que o Rafael, né, passasse aí, né, o Pix ou ajuda aí que, né, que eles estão organizando. Salve, meu camarada. Então, obrigado aí pela oportunidade, né? Quem quiser ajudar nessa iniciativa, né? Entre em contato conosco pelo Instagram mesmo,
tá? Vou deixar aqui o nosso endereço. É Bota Antifascista, né? No Instagram tá aí @Bota Antifascista, né? Que é o nosso Instagram. E lá no Instagram vocês vão ter acesso a como ajudar, beleza? Aqui em Ribeirão, nós estamos recebendo doações, né, na Fundação Cultural, que fica na Praça da Matriz, não, desculpa, em Ribeirão não, em Serrana foi isso, tá? Na Praça da Matriz, em Serrana, numa parceria que a gente fez aqui com a CUFA, tá? Então, entrando em contato no nosso Instagram lá, entrando no Instagram lá, Bota Antifascista, tá? É uma imagem lá do Sócrates, que é um ídolo nosso aqui do Botafogo, com o braço erguido. Vocês vão ter aí acesso a informações. Aí pode entrar em contato por mensagens com a gente aí, beleza? Que a gente tem toda a possibilidade de fazer essa mediação aí, muito importante nesse momento. Agradeço aí o Gui a possibilidade de colocar esse projeto aqui no programa dele. Então é isso aí, pessoal. Agradecendo aí mais uma vez a todos, ao Rafael. Estamos encerrando aqui mais uma live do Mesa de Debates e logo mais, né, teremos aqui o nosso curso de formação, né, marxista, que não foi quinta-feira, foi aqui na sexta, especialmente essa semana, porque ontem foi meu aniversário e aí eu Parabéns, resolvi. meu cara. Muito obrigado. Felicidades pra você aí, cara. Tudo de bom, muita força. Continue aí sendo esse cara firmeza. E aí eu resolvi jogar o curso de formação para hoje, na sexta-feira. Então, às 20 horas, vai ter aí, né, discussão sobre o capital com o professor Pedro Jorge. Então, é isso. Forte abraço a todo mundo e fui!